Parecer, vamos ouvir então o que tem a dizer o presidente da República. Bem, boa noite a todos. Estava numa agenda agora em Teófilo Otoni e Uberlândia, e agora era para estar no Rio de Janeiro. Resolvi vir para cá, tendo em vista a gravidade dos fatos que estão acontecendo. Eu sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição, sempre respeitei a nossa Carta Maior, passei por momentos difíceis, mas seguramos em nome da democracia. Nunca vocês viram uma palavra minha para cercear a mídia ou retirar direitos de quem quer que seja. E sempre tive comigo o artigo 220 da Constituição, que fala da nossa liberdade de expressão. Sobre o episódio, hora em andamento. O partido contratou uma empresa de auditoria em setembro, depois contrata outra, e chegamos à conclusão, ou melhor, eles chegaram à conclusão, de forma técnica, que havia um desbalanço, uma diferença muito grande entre inserções do PL e do PT, para muito mais ao PT. Entramos então com o processo junto ao TSE, que já vimos o TSE por simples print de zap, investigar muita coisa, como o caso dos 8 empresários, inclusive com busca e apreensão. Entramos. O senhor ministro Alexandre Moraes nos deu 24 horas para apresentar provas. Nós apresentamos provas no tempo exigido por ele, provas contundentes. Inclusive, provas agora que vem acompanhada de e-mails também. Isso daí, poucos minutos após apresentarmos a prova, um funcionário, um servidor do TSE, foi sumariamente demitido. Era o responsável por fazer a distribuição destes filmetes, desses vídeos, desses spots. E esse servidor, nessa madrugada ou ontem à noite, encerrando o dia, prestou depoimento à Polícia Federal, expondo o seu ponto de vista e falando até que esse fato já vinha ocorrido há algum tempo, ele havia participado aos seus chefes imediatos e não havia tido nenhuma resposta ao contrário. Bem, repito, está comprovado a diferenciação, o tratamento dispensado a outro candidato, que poderia, não posso afirmar, até ter participação dele em algum momento. Se o TSE não tinha nada a ver com isso, é incompreensível a demissão sumária desse servidor e da forma como ele foi conduzido para fora do TSE. Bem, agora há pouco tivemos notícia, o corpo jurídico está analisando, o senhor Alexandre Moraes, no linguajar popular, matou no peito o processo, encaminhou para o Supremo, parte ou em todo para o inquérito fake news que ele mesmo conduz. Ou seja, o inquérito que ele é totalmente dono dele. É um inquérito que não segue a nossa Constituição e não tem respaldo do Ministério Público também. Parecer, vamos ouvir então o que tem a dizer o presidente da República. Bem, boa noite a todos. Estava numa agenda agora em Teófilo Otoni e Uberlândia, e agora era para estar no Rio de Janeiro. Resolvi vir para cá, tendo em vista a gravidade dos fatos que estão acontecendo. Eu sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição,
sempre respeitei a nossa Carta Maior, passei por momentos difíceis, mas seguramos em nome da democracia. Nunca vocês viram uma palavra minha para cercear a mídia ou retirar direitos de quem quer que seja. E sempre tive comigo o artigo 220 da Constituição, que fala da nossa liberdade de expressão. Sobre o episódio, hora em andamento. O partido contratou uma empresa de auditoria em setembro, depois contratou outra e chegamos à conclusão, ou melhor, eles chegaram à conclusão, de forma técnica, que havia um desbalanço, uma diferença muito grande entre inserções do PL e do PT, para muito mais ao PT. Entramos então com o processo junto ao TSE, que já vimos o TSE por simples print de zap, investigar muita coisa, como o caso dos 8 empresários, inclusive com busca e apreensão. Entramos. O senhor ministro Alexandre de Moraes nos deu 24 horas para apresentar provas. Nós apresentamos provas no tempo exigido por ele, provas contundentes. Inclusive, provas agora que vem acompanhada de e-mails também. Isso daí, poucos minutos após apresentarmos a prova, um funcionário, um servidor do TSE, foi sumariamente demitido. Era o responsável por fazer a distribuição destes filmetes, desses vídeos, desses spots. E esse servidor, nessa madrugada ou ontem à noite, encerrando o dia, prestou depoimento à Polícia Federal, expondo o seu ponto de vista e falando até que esse fato já vinha ocorrido há algum tempo, ele havia participado aos seus chefes imediatos e não havia tido nenhuma resposta ao contrário. Bem, repito, está comprovado a diferenciação, o tratamento dispensado a outro candidato, que poderia, não posso afirmar, até ter participação dele em algum momento. Se o TSE não tinha nada a ver com isso, é incompreensível a demissão sumária desse servidor e da forma como ele foi conduzido para fora do TSE. Bem, agora há pouco tivemos notícia, o corpo jurídico está analisando, o senhor Alexandre de Moraes, no linguajar popular, matou no peito o processo, encaminhou para o Supremo, parte ou em todo para o inquérito fake news que ele mesmo conduz. Ou seja, o inquérito que ele é totalmente dono dele. É um inquérito que não segue a nossa Constituição e não tem respaldo do Ministério Público também.